Existem lugares que estão fora dos limites para virtualmente qualquer pessoa, desde antigos acampamentos humanos até áreas de grande perigo. É hora de começar. Junte-se a mim enquanto damos uma olhada em 15 lugares proibidos que você não tem permissão para visitar. Número 15. Cavernas de Lascaux, França. Em setembro de 1940, um jovem de 18 anos estava a passear com o seu cão no campo perto da cidade francesa de Montignac, quando o seu cachorro caiu subitamente num buraco. Ele reuniu alguns amigos para ajudar no resgate, e eles entraram na caverna, que na altura pensavam ser uma entrada de túnel secreta para uma mansão próxima. O que eles viriam a descobrir, no entanto, foi uma das descobertas arqueológicas mais importantes alguma vez feitas em França. As Cavernas de Lascaux, compostas por uma série de cavernas que cobrem uma área de cerca de 75 acres, contém mais de 600 pinturas de grandes animais, espécies de plantas locais e vários outros símbolos, alguns dos quais datam de há mais de 17 mil anos. Em 1948, as cavernas foram estudadas e abertas ao público, com mais de 1.200 pessoas a aventurarem-se para as ver por si próprias todos os dias. Isto começou a causar alguns problemas sérios, devido ao dióxido de carbono, calor, umidade e outros contaminantes que estavam a ser libertados nas cavernas. Como resultado, as pinturas começaram visivelmente a deteriorar-se, com sinais de fungos e líquenes a crescerem também nas paredes. A decisão de fechar as cavernas foi tomada em 1963 e foi iniciado um projeto de restauro. Elas permanecem fora dos limites para todos, exceto para investigadores autorizados até hoje. Em vez disso, foram feitas várias réplicas, bem como uma versão em realidade virtual das cavernas, para dar às pessoas a oportunidade de admirar a beleza das pinturas sem causar mais danos às mesmas. Número 14. Maya Bay, Tailândia. Não há dúvida de que a Tailândia tem algumas das praias mais bonitas do mundo, cobertas de areia branca imaculada e com águas perfeitamente azuis. E se há uma que se destaca acima das restantes, é a praia de Maya Bay, na ilha de Koh Phi Phi. Se parece familiar, é porque esta foi a localização para o filme A Praia, lançado em 2000, e após o seu destaque no filme, o número de turistas disparou. Em 2015, cerca de 1,2 milhões de pessoas visitavam o local todos os anos, quase 80% das quais estrangeiras, todas à procura de relaxar nas águas e vislumbrar o plâncton bioluminescente que ilumina a areia à noite. Isto, no entanto, começou a ter um impacto devastador na praia, o que, juntamente com os danos duradouros causados durante as filmagens do filme, significou que algo tinha de ser feito para preservá-la para as gerações futuras. Apesar das tentativas de rejuvenescer a região enquanto ainda se permitiam visitas, o governo tailandês decidiu proibir todos os visitantes em 2019, uma lei que ainda permanece em vigor. A intenção é reabri-la em algum momento no futuro, e há um enorme projeto que envolve o cultivo de corais e a limpeza de lixo da praia, para prepará-la para quando isso eventualmente acontecer. Número 13. Grande Santuário de Ise, Japão. Disse que existem cerca de 80 mil santuários shintoístas por todo o Japão, com as pessoas a terem a mesma probabilidade de prestar culto em casa ou num edifício público. E embora a maioria receba qualquer pessoa que deseje utilizá-los para as suas crenças espirituais, há um que apenas algumas pessoas selecionadas podem entrar. Conhecido como o Grande Santuário de Ise, foi construído para honrar Amaterasu, a deusa do Sol e do Universo. Surpreendentemente, a construção do santuário utilizou técnicas tradicionais japonesas de marcenaria, o que significa que não foi usado um único prego. Foi construído pela primeira vez há mais de 2.000 anos, mas de acordo com as ideias shintoístas de morte e renascimento, é na verdade totalmente reconstruído a cada 20 anos, e a última vez que isso aconteceu foi em 2013. Hoje, em respeito à importância do santuário, as únicas pessoas autorizadas a entrar são os sacerdotes e os membros da família imperial. O mais próximo que qualquer outra pessoa pode chegar é ver o santuário do lado de fora, através das cercas de madeira que o rodeiam, mas é permitido caminhar pelos terrenos, que incluem uma floresta e uma série de passagens ornamentais, que foram construídas há cerca de 150 anos. Número 12. Morgan Island, Estados Unidos. Ao largo da costa da Carolina do Sul, existe um afloramento rochoso de 4.400 acres, conhecido como Morgan Island, que está completamente fora dos limites para visitantes desde 1979. Historicamente, devido à sua posição remota, nunca foi usada permanentemente por pessoas, mas, nesse ano, uma colônia de macacos, Jesus em Liberdade, foi transferida para lá a partir de Porto Rico, e o risco de propagação de doenças significava que simplesmente não era seguro para ninguém entrar em contato com eles. A razão pela qual tiveram de ser transferidos em primeiro lugar é que faziam parte de uma instalação de investigação e havia um enorme problema com a transmissão de infecções pelo vírus do herpes B. A ilha foi escolhida para que pudessem ser estudados e vivessem as suas vidas num ambiente controlado. Agora operada e supervisionada pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas,
A maioria dos mais de 3.500 macacos vive numa floresta semiárida na ilha, e o risco é tão grave que são alimentados por um sistema automatizado a partir de um edifício próximo. Apenas investigadores ocasionais são autorizados a pôr os pés na Morgan Island, que também é frequentemente chamada de Ilha dos Macacos. Número 11. Uluru, Austrália. Uluru é o marco natural mais reconhecível na Austrália. Localizado a cerca de 208 milhas a sudoeste de Alice Springs, fica nas profundezas do deserto do território do norte do país e tornou-se um destino turístico popular na década de 1930, quando era mais conhecido como Ayers Rock. O problema, no entanto, era que a formação de arenito natural, que tem 1.142 pés de altura, tem sido um local de significado espiritual para os povos indígenas durante muito tempo, muito antes de estrangeiros se estabelecerem na Austrália, e o número incontável de turistas que subiam nele estava a causar danos graves à sua estrutura delicada. Havia também preocupações sobre como os visitantes estavam a desrespeitar o Uluru, após uma série de incidentes de turistas a beber álcool e a despir-se em cima do Monte Sagrado. Assim, em 2017, houve uma votação unânime para proibir as pessoas de o escalarem. Esta nova lei entrou em vigor em outubro de 2019, e agora, embora possa observá-lo a partir de um centro de visitantes próximo, ninguém está autorizado a pôr os pés nele. Até fotos de certos ângulos são proibidas de acordo com as crenças tradicionais, e as imagens ofensivas foram removidas do Google Earth como sinal de respeito. Número 10. Medjugorje, Rússia. Pode já ter ouvido falar de várias cidades abandonadas pelo mundo que são restritas em termos de quem pode visitar, mas e quanto a uma cidade totalmente funcional? Esse é o caso estranho de Medjugorje, que fica no sul dos Montes Urais, na República Russa de Bashkiria, e apesar de ter uma população estimada de cerca de 16 mil pessoas, está completamente isolada do mundo exterior. Acredita-se que tenha sido fundada em 1979 e oficialmente declarada cidade em 1995, e há, juntamente com uma base escondida nas montanhas, uma série de projetos militares russos ultra-secretos a serem realizados. Os residentes são todos funcionários ou famílias de funcionários do governo russo, e é por isso que tem sido possível mantê-la sob sigilo. Pelo que sabemos sobre a cidade, é provável o local onde, por exemplo, a Rússia guardou 73 das suas ogivas nucleares durante a Guerra Fria. E há sugestões de que é a localização do projeto Mão Morta do país, que supostamente pode lançar um ataque nuclear contra o resto do mundo automaticamente. Quanto menos se sabe sobre a cidade, mais rumores se espalham, como ser o local onde os russos guardam evidências da existência de extraterrestres e onde estão a desenvolver a próxima geração de armas de destruição em massa. Seja qual for a verdade, certamente não é algo que cidadãos comuns ou turistas consigam descobrir, porque se aproximar demasiado sem permissão, será em breve confrontado com o cano de uma espingarda e a sugestão de que se afaste. Número 9. Ilha Sentinela do Norte, Baía de Bengala. A Ilha Sentinela do Norte faz parte do arquipélago das Ilhas Andaman, na Baía de Bengala, e situa-se em águas territoriais indianas, embora a maioria das outras ilhas esteja aberta a visitantes e turistas e ofereça exatamente o que se espera de um retiro em ilha tropical. A viagem para a Sentinela do Norte é estritamente proibida para proteger as pessoas que lá vivem. Conhecidos pelos estrangeiros como os sentineleses, são uma das últimas tribos restantes no mundo que estão totalmente isoladas. As razões para isto remontam a séculos após uma série de encontros infelizes com embarcações que passavam, e agora os sentineleses veem qualquer tentativa de visita por estrangeiros como um ato agressivo e respondem da mesma forma. 2 pescadores que ficaram encalhados numa das praias em 2006 foram, por exemplo, prontamente executados pelos ilhéus, tal como um missionário americano que tentou contactá-los em 2018. Para tentar evitar que isto aconteça, existe uma zona de exclusão de 5 milhas ao redor da ilha, que é regularmente patrulhada pela Marinha Indiana, com a intenção de que os sentineleses possam viver as suas vidas em paz, sem o risco de serem interrompidos por visitantes indesejados. Número 8. Pravtická Brana, República Checa. Localizado na Suíça Boêmia, que é uma região no noroeste da República Checa, o Pravtická Brana é um impressionante arco de arenito natural, com uma altura de 52 pés e uma largura de 26 pés, num vão total de 87 pés. Foi outrora uma das atrações turísticas mais populares da região, com pessoas a viajar de longe para caminhar sobre o infame arco. Percebeu-se, no entanto, que quanto mais pessoas visitavam, mais depressa o arco começava a deteriorar-se, e havia uma enorme preocupação de que um dia colapsasse, o que não só significaria que o país perderia um dos seus marcos mais importantes, mas também arriscaria uma enorme tragédia humanitária. Foi decidido em 1982, por isso que todos seriam proibidos de caminhar sobre ele e estariam restritos a olhar de longe. Desde que as novas regras foram implementadas, houve um abrandamento notável na taxa de erosão, mas mesmo sem a ajuda dos turistas, ele continua a desgastar-se. É muito provável que colapse em algum momento no futuro, mas esse momento está agora muito mais distante, graças à proibição. Número 7.
Poveglia, Itália. A Lagoa de Veneza, no norte de Itália, é uma baía fechada do Mar Adriático, onde existem várias ilhas protegidas, incluindo a mais famosa, a própria Veneza. A cidade é, na verdade, construída sobre 118 pequenas ilhas, que estão conectadas por mais de 400 pontes, e foi povoada pela primeira vez há mais de 2.500 anos, e as ilhas circundantes serviram de apoio ao centro principal. Uma conhecida como Poveglia está abandonada e o acesso é altamente restrito, não devido a nada que aconteça lá hoje, mas por causa do seu passado histórico. Foi originalmente habitada, mas face à guerra, os residentes fugiram em 1379 e durante quase 400 anos foi deixada vazia. Em 1776, porém, as autoridades venezianas viram-na como o local perfeito para estabelecer uma estação de quarentena. A cidade tinha se tornado um centro de turismo e comércio, mas havia riscos crescentes de pessoas trazerem doenças como a peste. Por isso, qualquer pessoa que mostrasse sintomas tinha de ir para lá. Foi usada para este propósito durante quase um século, e depois, em 1922, os edifícios foram convertidos num asilo psiquiátrico, antes de serem finalmente abandonados em 1968. Durante estes dois usos, inúmeras pessoas morreram em Poveglia, tanto por doença como por maus tratos, e tornou-se mais recentemente conhecida como o lugar mais assombrado da Terra. A potencial presença de doenças históricas no solo é vista como a maior ameaça. No entanto, e para evitar que estas voltem a surgir e infetem a cidade moderna, existem pesadas penalizações para quem puser os pés lá. Número 6. Heard Island, Austrália. Apesar de cair sob a jurisdição da Austrália, Heard Island é um dos lugares mais remotos da Terra, situada a cerca de 2.500 milhas a sudoeste de Perth e 2.600 milhas a sudeste da África do Sul, no Oceano Índico. É na Heard Island, juntamente com as ilhas McDonald circundantes, que encontrará os únicos 2 vulcões ativos da Austrália, e um deles, Mawson Peak, é a montanha mais alta da Austrália, atingindo uma altitude de 9.006 pés. Devido à localização das ilhas, elas também estão cobertas por 41 glaciares separados e abrigam uma vasta gama de diferentes espécies de plantas e animais. Embora sejam de origem vulcânica, são feitas principalmente de calcário e pedaços espalhados de outras rochas, o que significa que são relativamente frágeis, comparadas com a maioria das outras ilhas, e é por isso que a Austrália proíbe visitantes de lá irem. É claro que este é um lugar tão remoto que não há praticamente nenhuma chance de alguém chegar a Heard Island, sem que esse seja o seu destino específico. Por isso, com as regras em vigor, houve menos viagens para investigar as ilhas no último meio século do que as que foram enviadas à Lua. Número 5. Porta de Plutão, Turquia. Civilizações antigas tinham uma série de rituais e tradições que podem parecer estranhos às culturas modernas, mas havia muitas vezes boas razões por trás de muitas das suas superstições, e há uma que ainda é perigosa até hoje. Conhecida como Porta de Plutão, era um local bem conhecido dos antigos gregos e ficava na cidade de Hierápolis, na moderna Turquia. Era um Plutonion, o que significa que era um local dedicado ao deus do submundo, Plutão, e é uma pequena caverna que tem o tamanho exato para caber uma pessoa lá dentro. Mencionada por vários escritores de renome da época, dizia-se ser um lugar incrivelmente perigoso e que apenas os mais devotos poderiam entrar e regressar em segurança. Durante o tempo dos gregos, havia um edifício adicional à frente da caverna, e este também era um espaço mortal, tanto que os vendedores vendiam animais aos visitantes para que pudessem colocá-los perto da caverna e ver quão rapidamente morreriam. O que primeiro parece lenda, tem na verdade uma base científica, e foi descoberto recentemente que a Porta de Plutão tem uma série de fissuras na rocha circundante, por onde escapam grandes quantidades de gás de óxido de carbono. Como é invisível e mais denso que o ar, qualquer pessoa que entre e respire normalmente começaria em breve a sofrer as consequências. Devido a este perigo, os visitantes não são permitidos por perto. Número 4. Ilha das Cobras, Brasil. De todas as ilhas do mundo que são perigosas para os humanos visitarem, aquela onde teria a maior probabilidade de morte é a Ilha da Queimada Grande, que fica a cerca de 21 milhas da costa de São Paulo, no Brasil. E é por uma boa razão que a Marinha patrulha a área para evitar que qualquer pessoa vá para lá. Isso é porque é mais comumente conhecida como Ilha das Cobras, e é lar da espécie de cobra possivelmente mais mortal do mundo, a jararaca ilhoa, e existem muitas delas. Há milhares de anos, a subida do nível do mar fez com que a ilha ficasse isolada do continente e uma pequena população de cobras ficou presa. Em vez de terem uma vasta gama de fontes de alimento, ficaram restritas aos pássaros que migravam e paravam na ilha. Isso necessitou de uma mudança evolutiva para sobreviverem. O resultado foi o desenvolvimento de um veneno muito mais forte que, se picar, faz com que um pássaro morra quase imediatamente e por perto, o que garante que a cobra consiga comê-lo.
Com uma estimativa de uma cobra por cada 11 pés quadrados, elas estão presentes em números enormes na ilha, e se fosse para as regiões florestais, teria a garantia de as ver em todas as direções. Felizmente, ninguém sabe ao certo quão potente o veneno é contra humanos, porque muito poucas pessoas foram picadas por uma. Mas se os efeitos nos pássaros servirem de indicação, seria provavelmente fatal antes que qualquer antídoto ou tratamento pudesse ser administrado. Número 3. Ilha de Surtsey, Islândia. No dia 14 de novembro de 1963, uma enorme erupção vulcânica subaquática começou ao largo da costa sul da Islândia e daria início a uma série de eventos que se tornariam uma das experiências científicas mais únicas de sempre. Quando a erupção terminou, em junho de 1967, uma nova cadeia de ilhas tinha sido formada, a maior das quais se chamava Surtsey, e deu aos cientistas uma visão incrível sobre a forma como as ilhas são criadas. As outras formações depressa se desgastaram face à erosão oceânica, mas Surtsey ainda lá está hoje, e só se espera que volte a cair sob as ondas em cerca de um século. Tem sido um local protegido, com apenas investigadores autorizados por perto, mas isto não tem nada a ver com segurança. Em vez disso, é para evitar a contaminação na ilha, para que os investigadores possam estudar melhor o desenvolvimento de novas ilhas. Bactérias, fungos e bolores foram, por exemplo, os primeiros organismos vivos a aparecer em Surtsey, e estes fornecem a base do ecossistema, que pode suportar vida mais complexa. Acredita-se que existam 89 espécies de aves e 335 invertebrados na área, e este número só deverá aumentar à medida que o tempo passa. Número 2. Ilha de Niihau, Estados Unidos. A ilha mais a oeste e a sétima maior do arquipélago havaiano é conhecida como Niihau. Cobrindo uma área de 69 milhas quadradas, fica a 17,5 milhas a sudoeste de Kauai. Apesar de ser uma região de pântano luxuriante, que é tão bonita como o resto do Hawaii, não encontrará resorts para ficar lá, e o mais perto que chegará é um passeio de helicóptero de meio-dia para ver a ilha à distância. Isso é devido a um acordo político invulgar, que significa que apenas pessoas autorizadas pelos proprietários da ilha podem ir para lá, e eles são notoriamente restritivos com quem recebem. A ilha foi vendida a Elizabeth Sinclair pelo Reino do Hawaii em 1864 por $10 mil, o equivalente a cerca de 17 mil hoje, e são os seus descendentes, os Robinson, que ainda estão no comando. Apenas membros da família e os seus parentes, juntamente com o pessoal da Marinha dos EUA, funcionários do governo e convidados ocasionais, são permitidos na ilha, e isto permitiu o desenvolvimento de uma comunidade que está isolada do mundo exterior. Isto não significa que não tenham nada a ver com mais ninguém, e tem tido uma relação de longa data com os militares dos EUA, ao ponto de haver uma pequena instalação na ilha, e esta também ser ocasionalmente usada como local para operações de treino especializado. Acredita-se que existam agora cerca de 170 residentes em Niihau. Após construírem uma economia que era sustentada principalmente pela agricultura, são todos virtualmente autossuficientes. Nenhuma renda tem de ser paga pelos residentes e a carne é gratuita para todos os que lá vivem. Toda a eletricidade é fornecida por energia solar e não existem veículos com os ilhéus a dependerem de cavalos para o seu transporte. Número 1. Hart Reef, Austrália. Recifes de coral por todo o mundo são alguns dos locais mais espetaculares que alguma vez verá, mas há um na Austrália que é o mais fotogênico de todos. Conhecido como Hart Reef, faz parte da Grande Barreira de Coral, mas está ligeiramente destacado da estrutura maior e, por mera coincidência, assumiu uma forma que se assemelha muito a um coração. Rodeado por água cristalina e com inúmeras espécies a prosperar no Recife, tornou-se a parte central de uma série de campanhas turísticas e atraiu um enorme número de praticantes de snorkeling e mergulhadores que queriam experimentá-lo por si mesmos. Como é frequentemente o caso, no entanto, o aumento do tráfego levou ao aumento da destruição da estrutura do Recife, e houve preocupações de que, se as coisas continuassem ao mesmo ritmo, o Hart Reef teria sido irreparavelmente danificado em poucos anos. A decisão foi tomada de proibir qualquer pessoa de visitar, e agora a única chance que tem de tirar a sua própria foto deste afloramento romântico é alugando um helicóptero. Assista à nossa lista de reprodução se quiser ver todos os nossos vídeos mais populares Mundo do Top 10. Pegue uma bebida, um lanche e prepare-se para assistir a tudo.